Betão, clima de jogo, grande jogo, né, contra o Vasco. O que você pode falar em nome do grupo dessa expectativa toda? Olha, um jogo muito importante, como não poderia ser diferente. Todos nós temos a consciência exata daquilo que significa esse jogo para nós, daquilo que precisamos fazer. E como eu sempre falo, tem que ser com muita tranquilidade, que nada vai acontecer na marra, na força, mas eu acho que com inteligência a gente pode conquistar a vaga. O fato do Avaí precisar vencer para ir para os pênaltis, como é que tem sido essa conversa entre vocês? Não, muito tranquilo, muito sossegado. Eu acho que não tem nada demais, até mesmo porque é um placar mínimo, né, vamos dizer assim. Temos condições de vencer, mas não adianta falar e não fazer em campo, né? Se caso tiver a decisão nos pênaltis também, estamos bem sossegados. Acho que o momento que o Avaí está vivendo, acho que favorece até um pouco nesse sentido da ansiedade, daquela coisa toda. Estamos fazendo, na verdade, uma boa campanha no estadual. Não fizemos um mau jogo contra o Vasco na primeira partida. Então acho que isso dá uma tranquilidade a mais. E diferenciar tudo isso, semifinal e Copa do Brasil? O grupo é bem maduro. Acho que o nosso grupo, apesar de ter bastante jovens, com relação a isso a gente tem uma maturidade boa, que não é a primeira vez que estamos passando por isso. De repente por 2 jogos decisivos, pode ser que seja a primeira vez, mas acho que a maturidade do grupo acho que vai superar tudo isso aí. Comparando com o jogo de ida, o que tem que mudar agora na ressacada quarta-feira? Olha, que não tem mais volta, né? Não tem mais correr o risco, vamos dizer assim. Lá no jogo de lá no Rio de Janeiro, quando nós estávamos perdendo de 2-1, de 3-1 na verdade, a gente se atirou para diminuir o placar. Então aqui a gente tem que ser bastante frio, calculista, para não poder se equivocar nas decisões. Alguns jogos importantes na tua carreira, na tua vida contra o Vasco, que você lembra e cita alguns jogadores que você já enfrentou do Vasco? Já enfrentei bastante, né? O próprio Petkovic, o Vasco. Vou te citar um jogo ruim, que na questão da carreira teve, foi Corinthians e Vasco, no Pacaembu, gol do Allan Kardec. Acho que essa é a lembrança das piores que eu tenho contra o Vasco. O jogo daqui da ressacada foi o jogo que eu fiz o gol com a camisa do Avaí. Apesar de nós estávamos perdendo já por 2-0, mas ficou marcado por esse gol que eu fiz. Mas jogar contra o Vasco é sempre bom, né? Jogo pesado, camisa pesada. Então esses jogos que são os bons de jogar. A gente vê jogadores muito experientes no Avaí, como você falou assim sobre tranquilidade, o Avaí chega de certa forma num astral muito positivo. Tudo está acontecendo durante o ano. A gente pode citar o Campeonato Catarinense, que hoje o Avaí tem o melhor ataque da competição, a melhor defesa da competição. Com esses números que está acontecendo, colocar isso tudo no jogo do Vasco, é possível, não é? Ou você acha que tem que ser um pouco mais tranquilo em relação a tudo isso? Não, acho que o que a gente fez é bom, né? Não pode esconder isso. Os números são excelentes, até me surpreende. Talvez eu não esperava que nós tivéssemos assim tanta sobra com saldo de gol, até mesmo na classificação. Mas eu acho que não temos que levar os números, para o jogo contra o Vasco. Como eu falei, é um jogo à parte. Nós temos que levar, sim, aquilo que a gente vem fazendo, o trabalho que a gente vem fazendo, a imposição que a gente tem tido aí nos jogos, mas não levar os números em si para o Vasco, porque os números não vão fazer com que a gente vença a partida. Final, o que tu pode falar? Acho que é o que todo mundo meio que está acostumado, né? Apesar que teve alguns anos aí acho que teve alguns azarões ali no meio, mas é o que está todo mundo acostumado. Os grandes do estado, né? Um teve que ficar de fora, que é o Joinville, mas vai ser uma semifinal ótima. Betão, a expectativa é de casa cheia na quarta-feira, uma convocação para o torcedor? Acho que esse é o tipo de jogo que não precisa ter convocação, né? Esse tipo de jogo que você não precisa falar, ó, vem para a ressacada, aqueles chavões que a gente tem brincado, que todos os caminhos levam para a ressacada. Acho que o havaiano, que por si só sabe da importância, sabe da importância que ele terá para o jogo, que nós precisamos do apoio, independente da situação, do quadro que se apresentar, tanto na questão da euforia, se a gente estiver na frente, ou numa situação adversa, tem que ter tranquilidade para jogar junto com a equipe. E eu tenho certeza que vai comparecer em massa. Pênalti assusta um pouco ou vai jogar para já matar no tempo normal? Olha, temos que jogar com atenção. Eu particularmente não gosto de cobrança de pênalti. Acho que até a minha idade, acho que o coração não tá pronto para isso, não.
Mas se puder resolver logo de cara, acho que será a melhor situação possível. Vai ter o único gol do camisa da Avaí em cima do Vasco, imagina um outro gol só que classificando agora. Poxa, ia ser sensacional, né? Ia ser ótimo. Ia ser uma situação aí bem interessante e inusitada. O Vasco internamente vive um momento aí de muita cobrança, né? Teve reunião dos jogadores, salários atrasados, tudo isso tem nada a ver, dá para tirar um proveito, porque ele vai vir pressionado nessa tensão, até pela cota, né? Passando na próxima fase. Isso aí assim, pela vivência que eu tenho no futebol, isso não interfere em nada, né? Muito pelo contrário, os jogadores ganham força com isso. Porque agora eles chamaram uma responsabilidade, eles têm que mostrar que eles estão certos. Então não vou achar que isso aí vai abalar o Vasco, que vai tirar força, que eles vêm despreparados, desmotivados. Não, muito pelo contrário. Tudo isso faz com que o Vasco ganhe força, que ganhe mais energia para poder jogar, e a gente tem que estar preparado para toda essa situação. Betão, por causa da vantagem no jogo de ida, dá para considerar o Vasco como favorito quarta-feira ou não tem essa? Não vejo isso. Acho que não vejo essa situação. Hoje, assim, é claro que historicamente o Vasco tem mais títulos, mais conquistas, enfim, mas hoje no futebol acabou isso, né? Eu até comentava com o pessoal, uma situação semelhante a essa, assim, não é bem assim, mas uma situação semelhante. Antigamente, quando se jogava a primeira fase de Copa do Brasil, mas anos atrás, os times ganhavam de 10-0, né, 11. Hoje você vê jogos apertadíssimos, difíceis, então hoje não tem mais a história que faz a diferença em campo. É o momento. Entendeu? Se a gente estiver num momento melhor naquele jogo, acho que nada vai impedir a nossa classificação. Vamos imaginar que eu fosse de fora, que não soubesse nada de Avaí e Vasco. O que o comentarista Betão diria? Me passaria dos dois times? Esquema tático, modo de atuar, força? Bom, o Avaí é um time equilibrado, né? Hoje se encontra num momento bom de equilíbrio, que tem variação de jogo aí durante a partida mesmo, né? Podemos surpreender de certa maneira, uma força de grupo excepcional, né? Não temos estrelas, mas é um time que tem a consciência do trabalho em equipe. O Vasco é uma equipe grande, que está chegando em todas as finais do Campeonato Carioca, lá, Guanabara, enfim. Tem feito grandes jogos, um time que não desiste da luta. Não tem estrelas. Não tem estrelas também, né? Mas é um time que trabalha muito bem em equipe também. Um time técnico. Então, você que vier ressacada, vai assistir um bom jogo. Camisa, tradição, ainda ganha jogo ou não? É o que eu acabei de falar, não. Isso aí ficou no passado, né? Eu citei como exemplo aqui alguns jogos da Copa do Brasil, algumas desclassificações até, inclusive, inesperadas. Hoje os times jogam muito parecido, entendeu? Antigamente a qualidade técnica sobressaía de uma maneira assim muito grande. Hoje você vê o futebol, para quem não, assim, já escutei muitas vezes as pessoas falam, futebol tá chato, que todo mundo joga igual, mesmo baixa a linha de defesa e tal. Então hoje a camisa não faz mais tanta diferença assim. Então o time que tiver menos erro é o que classifica. Já sabes da história desses dois times aí, o retrospecto, tem tantas histórias, né? Tem o 5-0 do Avaí sobre o Vasco lá, esse jogo aí que você fez um gol, tem o jogo da inauguração da ressacada, onde o Vasco meteu 6-1, tem o jogo do acesso, que o Marquinhos fez o gol aqui em 2014, tudo isso tu já tomou conhecimento? Não sabia, sinceramente eu não sabia de tudo, assim, eu sabia do jogo contra o Vasco lá, né, que já foi falado em outras oportunidades. O jogo do Marquinhos também já foi falado, mas não sabia. Assim, eu sou uma pessoa que não me prendo a isso. É legal, bacana você saber da história, né? As pessoas que conhecem tudo, que já envolveu, mas eu acho que a história em si não influencia tanto nesse jogo, porque não é uma questão regional, né? Se fosse um jogo regional, de repente ia mexer um pouquinho mais com aquela coisa da história. Mas se tratando de Avaí e Vasco, eu acho que a história fica um pouquinho de lado. E você sendo um manezinho nato agora, com um diploma, com a autoridade de ser de Florianópolis, cidadão honorário, convoca o manezinho para vir. Racho feio. Não vai vir da ressacada? Vai perder esse joguinho? Não mofas, né? Avaí, Vasco. Valeu, gente. Boa tarde. Boa semana pra vocês aí.